Em 1945, a Wehrmacht capitulou, encerrando a guerra na Europa. A Alemanha foi desintegrada e dividida em zonas de ocupação pelas potências vencedoras. No oeste, França, Grã-Bretanha e Estados Unidos da América controlavam. No leste, a União Soviética dominava. Anos depois, uma cortina de ferro dividiu o continente. Aqui, democracia com economia de mercado e direitos de liberdade. Lá, ditadura em um sistema totalitário. Só décadas depois, vieram a reunificação e uma nova Europa. Mas as coisas poderiam ter sido bem diferentes. E se, em 1945, a Alemanha tivesse sido dividida em vários estados e não apenas em 4 zonas? Foi exatamente sobre isso que Winston Churchill refletiu, pois o plano das 4 zonas de ocupação era apenas um entre muitos outros planos que já haviam sido elaborados anos antes da rendição. Isso nunca foi colocado em prática. Hoje mostrarei como Churchill propôs a divisão e por que acabou sendo diferente. Churchill não queria mais punir a Alemanha, ele buscava segurança por meio de estrutura. Depois de 2 guerras mundiais em apenas uma geração, não deveria haver uma terceira. Sua abordagem visava quebrar a dominação prussiana, controlar a indústria bélica e equilibrar o poder político na Europa. Tratava-se menos de punição do que de uma limitação permanente dos riscos. Ele dividiu seu raciocínio em várias áreas que eram as seguintes. Primeiro, deveria enfraquecer a Prússia, pois Churchill via na Prússia a tradição militar e também o grande aparato de poder que continuava impulsionando a Alemanha. Por esse motivo, ele precisava mantê-la pequena, mas também não podia irritá-la demais. A Prússia Oriental ficaria com a União Soviética e o restante do território prussiano permaneceria como antes, mas politicamente enfraquecido. Os aliados deveriam então manter alavancas eficazes na capital Berlim, sem criar um governo central forte para uma Alemanha unificada. Quase como se a Alemanha fosse então um estado satélite. Portanto, deveria existir um governo alemão, mas que representasse os interesses dos aliados e não fosse poderoso o suficiente para preparar novas guerras. A Prússia e, portanto, o norte da Alemanha teria sido assim uma potência central na Europa, que agiria e governaria em favor dos aliados, mas não seria forte o suficiente para uma nova guerra. Esse era o plano para o norte da Alemanha. O sul da Alemanha, por sua vez, seria organizado de forma diferente, já que ele planejava dividir o antigo território alemão em estados do norte e do sul. Assim, na fronteira norte de Baden-Württemberg e Baviera, surgiria uma nova fronteira estadual. O estado do sul da Alemanha, chamado Danúbia, foi planejado para ser maior do que os atuais estados federais. Ele havia incluído a Áustria e até incorporado a Hungria e a Ucrânia dos Cárpatos. Danúbia, no sul da Alemanha, deveria ter estrutura similar ao norte, porém manter independência. Entre aspas, seria como a República Federal da Alemanha e a República Democrática Alemã, mas ambos os lados sob influência dos aliados ocidentais. A maior diferença, porém, é que não se trataria de uma zona de ocupação, mas sim de 2 estados reconhecidos como independentes, e isso desde o início. E a Renânia? Ela e o Ruhr deveriam formar uma zona internacional. Carvão, aço e corredores de transporte ficariam sob supervisão dos aliados ocidentais. O objetivo era dispersar o poder industrial e o coração da indústria bélica alemã, para que ninguém pudesse reativar sozinho a máquina de guerra. Principalmente, não os 2 novos estados alemães. O que diferencia isso dos planos máximos? Além dos conceitos de punição severa, também existiam propostas mais moderadas. A linha de Churchill se diferenciava justamente nisso. A Alemanha quase não deveria sofrer perdas adicionais no leste, muito pelo contrário. Ela até receberia acréscimos no sul através da Danúbia. Ele queria evitar ao máximo os erros do Tratado de Versalhes, ou seja, nada de mais humilhação, que também ajudou a causar a Segunda Guerra Mundial, mas sim limitação e integração. Deveria surgir uma zona de amortecimento entre os novos blocos de poder, porque Churchill também reconheceu o perigo vindo da União Soviética, chegando até a preparar planos em segredo para atacá-la logo após o fim da Segunda Guerra Mundial.
Danúbia, no sul, e um estado do norte da Alemanha, no centro da Europa, poderiam ter contido a influência soviética sem impor dominação própria de grande potência. Sem a região do Ruhr, os recursos e a capacidade de armamento ficariam ainda mais restritos e sob controle dos aliados. Mas por que o plano fracassou e as coisas terminaram assim? Stalin também participou da decisão e rejeitou o projeto de forma resoluta. Ele não queria uma entidade alemã vizinha à sua fronteira, como ocorreria com a leste da Danúbia. Ele exigia alinhamento ideológico com Moscou e o deslocamento para o oeste da Polônia, algo que Churchill nem sequer pretendia, pois o esboço de Churchill, exceto pela Prússia Oriental, não previa grandes cessões territoriais. Os Estados Unidos também viam riscos, pois Washington temia que um novo estado no sul da Alemanha, na fronteira soviética, pudesse ser excessivamente influenciado. Mais cedo ou mais tarde, ele acabaria servindo de entrada para o Exército Vermelho, seja por alianças ou acordos de passagem de tropas ou instalação de armas. Isso ameaçava criar uma nova cortina de ferro, não mais entre leste e oeste, mas sim entre norte e sul. A França, por sua vez, não queria negociações territoriais, ela queria definir a orientação. É bastante interessante que havia muitos planos sendo elaborados aqui e também é muito interessante ver como eles teriam sido. A questão é, teria havido uma reunificação e como ela teria sido? Será que viveríamos em um grande estado germânico ou ainda seríamos separados e teríamos evoluído de formas distintas? Muitos dos meus espectadores seriam então cidadãos de Danúbia. Cada bávaro ficaria feliz por estar longe da Prússia e vice-versa. Será que no sul da Alemanha, em vez de inglês, teríamos que escolher húngaro como segunda língua? A fronteira chegaria até a atual Ucrânia. Será que, no atual conflito da Ucrânia, teríamos ficado mais atentos à ameaça da Rússia por estarmos mais próximos? Ou talvez teríamos sido o primeiro alvo, estaríamos na OTAN, ou por causa da proximidade com a Rússia, nunca teríamos entrado nessa aliança? São perguntas e mais perguntas que, claro, não dá para responder, já que estamos falando de uma realidade alternativa que nunca seguimos. Talvez isso seja até positivo. Obrigado por ouvirem, espero que tenham gostado deste formato. Nos falamos hoje à noite no relatório sobre a Ucrânia.